Olá, estudantes! Iniciaremos a nossa segunda aula de revisão da disciplina de História, lá com o conteúdo Primeiras Migrações. Então, abra o seu livro lá na página 230, ok? E vem com a prof. Vamos lá. O conhecimento para as viagens. Aqui a gente vai começar a falar do período paleolítico, né? Essas viagens que se iniciaram, né, gente? Nesse período, os seres humanos, eles eram nômades. Lembram lá que a prof falou? Nômades, né? Eles não tinham residência fixa. Eles se instalavam em determinado local por um período, certo? Usufruíam daquele solo, usufruíam das condições que tinha ali, se alimentavam dos animais que encontravam, da pesca, e depois do período, eles saíam daquele lugar e iam para outro lugar, né? Então, ali é uma característica desses homens, ok? Com o passar do tempo, esse conhecimento adquirido pelo homem pré-histórico, ele começou a colocar em prática. Lembra lá que nós vimos que ele começou a construir as ferramentas rudimentares, certo? E ele faz uso dessas ferramentas rudimentares no seu dia a dia. Aqui também mostra na página ali, nessa imagem da página 230, me perdoem, uma construção, uma réplica de uma cabana, certo? Ô prof, mas por que ele começa a construir cabanas? Lembram lá que nesse período ele ficava em grutas, né? Em cavernas, lembram disso? Eles se instalavam em cavernas, mas será, alunos, que quando ele migrava, sempre ele ia encontrar essas cavernas? E quando não encontrava, como é que ele ia se proteger do frio ou talvez até do calor excessivo, que nós vimos também nos nossos estudos que era o extremo, ou muito quente ou muito frio? Nós vamos relembrar lá o período glacial já, né? Então ele começa a construir essas cabanas, né? É claro que os registros, nós vamos ver já das pinturas rupestres, aconteciam dentro dessas cavernas. Lembram disso? Vão lá na página 231, a prof vai relembrar com vocês a pintura rupestre aqui. Lembram desse elemento que a prof falou bastante para vocês? Então essa pintura rupestre acontecia dentro das paredes das cavernas, certo? Ô prof, o que eles registravam mesmo? Tudo. Tudo que para eles era importante. Lembram que não existia a escrita? Então eles registravam as mãos, eles registravam animais, eles faziam certos riscos que era alguma forma de registro da época, do que eles viviam, dos animais talvez que eles viam naquela época. Olhem bem lá nessa imagem, nessa última imagem ali, ó, desenhos de animais nas paredes, animais dos quais eles viam, do quais tinha naquele período, que hoje não existem mais. Não é? Então ali acontecia todo o registro, ok? Virem para a página 232, acompanhem com a prof. Então aqui eles dão início às migrações. Ele começa a se deslocar. Nós vimos que ele vai se deslocar, mas nós vamos chegar ao período que ele vai se tornar sedentário. Então, ele sai, né? Ele sai desse local. Na pré-história a gente tem todo... Como que se sabe tudo isso, professora? Como é que a gente sabe se não tem livro, se ninguém viveu naquela época, se é um período tão distante do nosso? Por conta desses vestígios. Lembra lá dos estudos das ciências que a prof mencionou com vocês, os estudos no caso aqui dos arqueológicos, que ele vai descobrir lá, ele vai investigar as pinturas rupestres, os vestígios deixados por esses homens vividos na época? Então, através desses estudos que nós temos relato, que a gente consegue entender como é que esses homens viviam naquela época. E aqui a gente começa a falar que o clima da Terra não era constante. Vocês lembram disso? Não, o clima da Terra não era constante. Eles não tinham as 4 estações do ano, como nós temos assim, definida de 3 em 3 meses. Então ele tinha aqui variações climáticas. E essas variações climáticas, ou
clima era muito quente ou era muito frio e durava por milhares de anos, olha lá. Então ele passava um período naquele local, quando aquele período, aquele clima ficava difícil a sobrevivência, ele também migrava por conta das condições humanas, sim, certo? Por causa das condições climáticas, me perdoe, ok? Então ele começa a buscar lugares melhores para viver, ok? Aqui na página 233 nós vamos falar de alguns animais, né? Alguns animais daquela época. Então aqui eu peço para que vocês relembrem esse conteúdo, leiam em casa, para que a gente possa falar. Também é importante a gente lembrar assim, prof, se era um período extremo de calor e de frio, professora, como é que esses animais, como é que essas pessoas, como é que essas plantas sobreviviam? Eles se adaptavam ao clima, gente. Eles se adaptavam ao clima, então eles sobreviviam porque se adaptavam àquele clima. Prof, mas tudo congelava e daí os animais sabiam se proteger. Os homens daquela época sabiam também sobreviver, certo? E as plantas, elas até congelavam, mas depois, com o descongelamento, elas conseguiam sobreviver. Por que, professora? Por causa do ambiente daquela época, gente, diferente do nosso. Nós não tínhamos a poluição que nós temos hoje, certo? Então isso favorecia aquele período em que as plantas não morriam, ok? Virem lá na página 234, vamos lá. Aqui vai começar a iniciar a teoria das migrações. Lembram lá que a prof fala que parte da África e se espalha por diversos continentes. Mas ali no próximo capítulo nós vamos ver que eles chegaram aqui na América, chegaram no Brasil, né? Então a gente já vai adentrar nesse assunto. Então aqui vai começar a falar que eles partem, eles saem do continente. Mas prof, Eine, naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. Como é que esses homens saem? Olha lá o Homo erectus caminhando. Lembram disso? Ele vai caminhar longas jornadas. Dentre esse período, muitos vão morrer, muitos vão nascer e esse caminho vai continuar, gente. Eles vão continuar se espalhando, certo? Lá na página 235, continua falando, né, sobre esse caminho que ele vai percorrer, ele vai chegar a outros continentes, ele vai se espalhar. E aqui a gente começa a ver que as características desses homens vão mudar. Eita, prof, por quê? Não é todo mundo igual a Lucy? Não, gente. Não é. Lembra que a professora falou que ele vai se adaptar ao clima da determinada região? Então, características vão mudar. Será que a alimentação que ele tinha num continente vai continuar a do mesmo continente? Não, porque em determinados continentes nós temos coisas diferentes. E isso vai modificar e vai também modificar o aspecto físico dele, ok? Olha lá. Aqui eu já estou achando ele mais bonitão. O que vocês acham, hein? Olha lá. Virem lá na página 236. Aqui a gente vai ver que ele vai ser um bom caçador, né? Ele vai desenvolver técnicas para caçar esses animais que servem como alimento. Ô, prof, coitadinho do bichinho, eles matavam. Gente, era uma forma de sobrevivência, ele precisava da caça para comer, né? Não era que nem hoje que nós vamos ao supermercado e encontramos diversos tipos de alimentos, não. Era muito diferente, então a caça era uma prática muito importante na época, ok? Essa atividade na mão na massa vocês já deveriam ter feito, leitura de imagem. Aqui, ó, na página 237, vai falar das diferenças dos povos. Claro, né? Crianças, aqui nós temos imagens atuais. E aqui a gente consegue entender as características, as semelhanças e as diferenças de cada povo, né? De povos misturados aí pelo mundo. Assim como nós temos as nossas características, né? Então aqui tudo isso inicia lá desde esse período da pré-história, onde esse homem pré-histórico vai se espalhar pelos continentes,
certo? E vai se adaptar às condições climáticas de lá e vai se adaptar ao que ele encontra lá, ok? Aqui na página 238, convivência em grupo e religiosidade. Lembram aqui que a prof vai falar para vocês que eles tinham regras de convivência? E um deles lá na página 239 vai falar sobre a questão, lembram lá que a prof espera aí que a prof apertou que não devia. Socorro. Vamos jogar aqui, ele já para. Ok. Então, gente, joguem vocês lá na casa de vocês. Então, aqui tem algumas práticas que nós continuamos executando até hoje. Como ali, ó, as pessoas eram enterradas naquela época também. Havia um ritual, quando essas pessoas faleciam, elas eram enterradas e nos estudos encontra-se registro de flores deixadas ali onde elas, nesse território onde eles eram enterrados. Um ritual que hoje a gente ainda continua, né, executando aqui no nosso meio, ok? Um sinal de respeito às pessoas que faleciam. E aqui também, lá na 239, vai falar sobre o registro, né? Ali na arte rupestre, imagens de mulheres. Essas mulheres, elas eram vistas como deusas. Por que eram vistas como deusas, professora? Porque eles não entendiam aquela questão da maternidade. Lembram de vocês? As mulheres eram vistas como deusas porque eles não compreendiam como que elas geravam, né? Então era algo específico que só elas podiam fazer, né? Podiam gerar um bebê, dar à luz a um filho. Como eles não entendiam esse processo, elas eram vistas como deusas. Mas somos até hoje, não é mesmo, gente? Né? As menininhas. Ok, gente? E lá na página 240 e na 241, nós tínhamos atividades também que vocês deveriam ter feito. Caso tenham alguma dificuldade, refaçam, ok? E aqui a gente finaliza o segundo capítulo de História.